Polícia conclui investigações do racha que matou mãe e filho na L4 Sul em abril deste ano. Motoristas vão responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. Polícia Federal desmonta esquema milionário de desvio em empréstimos da Caixa Econômica Federal. 3 funcionárias foram presas. Governo lança cartão reforma, cerca de 500 milhões de reais devem beneficiar famílias de baixa renda na melhoria das moradias. E pacientes com suspeita de câncer vão fazer exame com retorno já marcado no hospital de Taguatinga. Notícias da quarta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Quase 5 meses depois do acidente na L4 Sul que matou mãe e filho, as dúvidas sobre o que de fato aconteceu naquela noite de 30 de abril finalmente chegaram ao fim. A Polícia Civil concluiu o inquérito nesta quarta-feira e 2 pessoas foram indiciadas. Veja. Noé Albuquerque, sargento do Corpo de Bombeiros, e o advogado Heraldo Cavalcante vão responder por duplo homicídio doloso e lesão corporal. A somatória de bebida alcoólica, a ingestão de bebida alcoólica e disputa automobilística gerou o dolo eventual. Eles assumiram o risco de causar o evento. De acordo com o laudo da perícia, o carro que estava sendo conduzido por Heraldo no momento do acidente estava a 100 km por hora quando bateu no veículo da família, onde estavam Cleusa Maria Caires e Ricardo Caires, que morreram na hora. Segundo testemunhas, o advogado e o sargento Noé estavam disputando um racha na L4 Sul. Teve algumas testemunhas que estavam na pista no momento do evento, que disseram em sede policial, em seus depoimentos, que os 2 veículos, tanto a Evoque quanto o Jetta, estavam em racha, estavam cortando os outros veículos que estavam na pista, numa velocidade alta. Para a família, nada é maior do que a dor e a falta que os parentes fazem. A viúva de Ricardo, vítima do acidente, diz que a conclusão do inquérito ainda é só o início para que a justiça seja feita. Agora, essa primeira fase, por mais que esteja demorado, é um absurdo a gente falar, é a primeira fase que foi concluída 5 meses depois, mas é o primeiro indiciamento. Então ainda vai voltar para o Ministério Público, para o Ministério acatar, avaliar, né, e depois dar prosseguimento a esse processo. Além das vítimas, outras 2 pessoas também estavam no carro naquela noite. O genro de Cleusa Maria e o marido dela, que sobreviveram. Para o filho da mulher, a cena que ele presenciou quando chegou no local do acidente foi traumatizante. Num caso com tanta irresponsabilidade, inconsequência, né, envolvendo bebida, alta velocidade, disputa de pega, né, ocasionando 2 vítimas fatais, meu pai muito machucado, meu cunhado machucado. O acidente aconteceu no dia 30 de abril na L4 Sul, perto da Ponte das Garças, por volta de 7h30 da noite. As vítimas, mãe e filho, voltavam de uma festa para casa. Depois de ter sido atingido pelo carro que estava sendo conduzido por Heraldo, o veículo da família bateu em uma árvore e capotou. A polícia está à procura de um casal que foi flagrado pelas câmeras de segurança de um shopping do Cruzeiro furtando um celular. As imagens foram divulgadas pela Polícia Civil. O casal também é suspeito de praticar outros furtos na região. Veja. O casal estava em uma loja de bolsas e sapatos. O homem distrai a vendedora. A ação é rápida. Em 5 segundos, a mulher pega o celular que está em cima do balcão e esconde dentro da roupa. A dupla também é procurada por outros crimes de furto em comércios do Cruzeiro, que estão sendo investigados pela delegacia da região. Qualquer informação sobre o casal pode ser passada para o telefone 197. 3 homens foram presos acusados de aplicar o golpe do cartão. Para cometer o crime, os bandidos diziam que o cartão tinha sido clonado e que era preciso entregá-lo para um suposto motoboy da agência bancária. Veja.
Os 2 chefes do grupo criminoso e o motoboy que participava dos golpes foram presos nesta quarta-feira em flagrante. Vinícius, de blusa branca, e Manoj, com a camisa do Brasil, comandavam o esquema que enganou pelo menos 7 pessoas. Os bandidos preferiam idosos que moravam em áreas nobres, como o Lago Norte. Os estelionatários usavam um sistema de telemarketing para começar a armadilha. Esse golpe da pessoa receber uma ligação da operadora, como se fosse da operadora, perguntando se a pessoa fez aquela compra. Que o cartão, e dizendo que o cartão da vítima possivelmente tinha sido clonado. A vítima se desesperava, aí a pessoa da operadora orientava: você vai fazer uma carta de próprio punho e vai dizer que não concorda com essa compra, que não foi você que fez. Inclusive, você vai colocar o cartão quebrado ou não no envelope e vai aparecer um motoboy que vai vir até a sua casa do banco, né, da operadora, e vai pegar esse cartão com essa carta e trazer, ou seja, de uma comodidade muito grande. Com eles foram apreendidos um carro alugado que não foi devolvido, drogas, cartões e um talão de cheques. Um suspeito e a mulher que participava do telemarketing continuam foragidos. O Supremo Tribunal Federal está julgando neste momento mais um recurso da defesa de Michel Temer para que a segunda denúncia contra o presidente seja suspensa até o fim das investigações envolvendo a JBS. A Juliana Cury tem mais informações sobre esse julgamento ao vivo. Oi, Juliana, boa noite. Já tem alguma decisão? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a resposta é sim e não, né? Sim, porque a maioria dos ministros já votou contra o pedido da defesa de Michel Temer, portanto, a favor de que essa denúncia seja enviada ao Congresso Nacional. E não porque essa sessão, esse julgamento ainda não acabou. 3 ministros ainda devem votar, apesar de já haver uma decisão. Isso já era meio que esperado, Carol, porque de acordo com a nossa Constituição, quem decide se uma denúncia contra o presidente da República será engavetada ou não, se ela vai em frente ou não, são os deputados federais. Somente depois de uma decisão da Câmara dos Deputados é que o processo voltaria para o Supremo analisar o mérito dessa denúncia. E esse foi justamente o argumento principal usado pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato lá no Supremo. Lembrando que o presidente Michel Temer foi denunciado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nos últimos dias do mandato dele, e essa denúncia é de que Temer seria apontado como líder de uma organização criminosa composta por deputados do PMDB lá da Câmara. Além disso, o presidente também é acusado de obstruir a justiça nas investigações da Operação Lava Jato. Como eu disse ontem lá na Câmara, essa denúncia tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário, onde deve ser aprovada por 342 dos 513 deputados. A gente segue acompanhando tudo e vocês acompanham atualizações sobre esse julgamento daqui a pouco no Jornal da Band. Carol. Obrigada, Juliana. Boa noite. O Cartão Reforma, novo programa social do Ministério das Cidades, foi regulamentado hoje. O crédito para reforma de imóvel pode chegar a R$ 9.600 e vai atender famílias que ganham até 3 salários mínimos. Recomeçar depois de uma tragédia não é tarefa fácil. Muitos brasileiros sofrem com as enchentes todos os anos. Um cenário que atingiu também a população brasiliense em 2016. O córrego Riacho Fundo transbordou e inundou a Vila Cauí. Várias famílias tiveram as casas inundadas pela água. Neste ano, houve alagamentos nos estados de Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para ajudar as pessoas de baixa renda a reconstruírem as casas, o governo federal vai disponibilizar R$ 500 milhões com o programa Cartão Reforma. Nessa primeira fase, nós vamos atender os estados que foram atingidos por calamidade pública esse ano. São 4 estados da federação. É uma oportunidade também de todo esse modelo preparado, utilizar esses 4 estados como um modelo de compreensão para fazer o programa iniciar. A partir daí, entre 30 e 40 dias, o Brasil inteiro passa a ter acesso ao Cartão Reforma. O Cartão Reforma atende famílias com renda de até 3 salários mínimos. O crédito varia de R$ 2.000 a R$ 9.600. O valor deve ser utilizado apenas para a compra de materiais de construção,
necessários para a reforma e ampliação do imóvel. Terão prioridade as famílias com menor renda, com pessoas idosas ou com deficiência e aquelas comandadas por mulheres. O ministro lembra ainda que o valor oferecido pelo governo federal não é um empréstimo. O beneficiário entrega a sua contrapartida, o suor do seu trabalho, da sua mobilização, fazendo os serviços necessários para melhorar a qualidade de vida dentro de sua casa. Paloma Cipriano, que divulga vídeos na internet sobre como reformar a própria casa, foi convidada para participar da cerimônia de assinatura do cartão Reforma. A jovem espera a ajuda do programa para finalmente terminar a casa. Assim que tiver disponível, eu já vou fazer meu cadastro, porque ajuda muito. A gente que às vezes não tem condições de fazer naquela hora, não tem... Aí, com certeza vai ajudar em questão de aceleração do processo da casa. Boa notícia, pacientes com suspeita de câncer vão fazer exames com retorno garantido. A medida faz parte de uma série de ações realizadas pelo Hospital de Taguatinga. Vamos saber mais detalhes ao vivo com o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. As triagens dos pacientes com suspeitas de câncer começam a partir das 8 horas da manhã desta quinta-feira, viu? E além da conscientização para alertar a população sobre a importância da prevenção à doença, quem acabar sendo diagnosticado com câncer vai poder fazer os exames mais detalhados e vai ter a vaga do retorno garantida. Durante esse evento também vão ter outros médicos lá, por exemplo, quem procurar dentista, ginecologista, quem quiser aferir a pressão, tudo isso vai estar lá neste evento que começa a partir das 8 horas da manhã e vai até as 5h30 da tarde, aberto a todo o público. Para participar é bem simples, basta levar um documento de identidade com foto e comparecer lá no Hospital Regional de Taguatinga. Eu volto ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Quem trabalha em alguma empresa com mais de 100 funcionários já deve ter encontrado um colega com deficiência física ou intelectual. É o que prevê a lei de cotas criada há 26 anos para inserir no mercado de trabalho pessoas com algum tipo de deficiência. E é pensando nas próprias carreiras que esse público tem recorrido cada vez mais a cursos profissionalizantes. Jaqueline tem síndrome de Down e está fazendo o curso de padeiro há 3 anos. Habilidosa com as mãos, a jovem já conquistou até uma medalha de ouro na Olimpíada de Conhecimento de 2014. Eu gosto de fazer assim, pão francês, pão de rosca, aquele pão de doce também. Eu sei mexer tudo na máquina também sozinha, preparar a medida também certo, também sei fazer tudo isso só. O professor da Jaqueline conta que a jovem já desenvolveu e muito as habilidades desde que começou o curso. Ela tem um desenvolvimento muito bacana, ela conseguiu assimilar muito bem as receitas, as técnicas de modelagem, de pesagem, né, dos ingredientes, que é importante, né, para o desenvolvimento da profissão. Por causa de uma doença genética, aos poucos o Gilmar foi perdendo a visão. Aos 35 anos, ele não enxergava mais. Foi aí que ele decidiu dar a volta por cima e se inscreveu num curso de informática. Em relação à informática, né, praticamente me tornei independente, né, em tudo, assim, poder navegar na internet, poder usar qualquer office, né, com o meu sintetizador de voz. Então, fiquei praticamente independente na área da informática. Para comemorar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o Tribunal de Contas da União, em parceria com o Senai, está promovendo um seminário internacional de ações inclusivas. Segundo dados do Ministério do Trabalho, em todo o Brasil, 380 mil pessoas com algum tipo de deficiência estão no mercado de trabalho. E para ocupar uma dessas vagas, na maioria das vezes, é preciso se especializar. O Senai oferece cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência. Para o diretor da instituição, não basta apenas ter pessoas capacitadas. É necessário uma mudança de mentalidade por parte de quem contrata. Nós precisamos estabelecer um padrão de comportamento, um padrão em que haja uma lógica de inclusão, em que os decisores tenham a percepção que as pessoas com deficiência adequadamente capacitadas têm desempenho pleno nas suas atividades e, com isso, vão ajudar a construir o país, a gerar riqueza, empregos e tudo mais.
E quem quiser participar, o seminário vai até amanhã no Instituto Cerzedelo Correia, no setor de Clube Sul. E ainda para comemorar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a administração de Taguatinga vai oferecer também amanhã oficinas de leitura em braille e palestras, apresentações de artistas também. As atividades começam à 1 da tarde e vão até às 7 da noite, nas praças do Relógio e do DI. A greve dos rodoviários prevista para esta quinta-feira foi suspensa após as empresas apresentarem uma proposta para a categoria na manhã desta quarta-feira. Os empresários ofereceram um reajuste de 5% nos salários, no ticket alimentação e também na cesta básica, além de melhorias nos planos de saúde e odontológico. Os rodoviários vão analisar a proposta em uma Assembleia Geral marcada para o próximo domingo. 3 funcionárias da Caixa Econômica Federal foram presas nesta quarta-feira por fraude em empréstimos do banco. Elas teriam desviado quase R$1 milhão ao conceder mais de 40 empréstimos sem exigir documentação alguma dos clientes. Além das prisões, a Polícia Federal cumpriu ainda 3 mandados de busca e 30 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. Na operação realizada nesta quarta-feira, foram apreendidos malotes com documentos e computadores para que a Polícia Federal desarticule um grupo de criminosos que causou prejuízos aos cofres da Caixa Econômica Federal. A suspeita da Polícia Federal é que 3 funcionários da Caixa usavam senhas de outros servidores da unidade para conceder empréstimos ilegais, principalmente para parentes e amigos. As investigações apontam que o prejuízo causado chega a quase R$1 milhão. A Justiça Federal também determinou o bloqueio da quantia aproximada de R$950 mil nas contas dos investigados. As ordens judiciais foram cumpridas em Brasília, no entorno, também no Pará e na Bahia. Todos os envolvidos serão indiciados por estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em nota, a Caixa Econômica informou que está cooperando com as investigações e que todas as informações solicitadas foram repassadas à polícia. E enquanto a chuva não vem, a situação dos reservatórios entra em estado crítico. O Descoberto amanheceu em 21,1%. Já Santa Maria registra pouco mais de 30% da capacidade. O DF está muito próximo de chegar ao volume morto. Se não chover o suficiente, especialistas acreditam que isso pode acontecer já no ano que vem. Mais de 120 dias sem chuva e o calor intenso mudaram o cenário da barragem do Descoberto. Onde antes era só água, agora há bancos de areia e muita seca. Essa marca bem aqui, ó, na parede, esse lodo, mostra a altura que a água consegue chegar quando atinge a capacidade máxima, que é de cerca de 30 metros. Vou descer mais um pouco para mostrar para vocês qual é a situação atual aqui do reservatório do Descoberto. Vou tentar chegar aqui até a água. Olha, a água está bem aqui, como vocês podem ver, bem longe da altura máxima que ela pode atingir. E pela marca aqui na parede, a gente consegue ver que o nível do reservatório vem caindo a cada dia. Essa régua que está bem ali dentro da água é a última régua de medição colocada aqui no reservatório do Descoberto. O clima está tão seco que a vegetação da barragem ainda sofreu uma queimada nos últimos dias. A situação é crítica e por isso nossa equipe levou as imagens da barragem para um especialista em recursos hídricos analisar. E o que ele viu foi preocupante. Pelos registros que eu tenho, pelas visitas que eu já fiz, talvez tenha sido aí, o nível mais baixo que eu, pelo menos, presenciei do Lago Descoberto. Nós questionamos o especialista para saber se o reservatório já estava utilizando o volume morto ou se existe a possibilidade de isso ocorrer nos próximos dias. Nós temos ainda 20% do volume do lago para chegar ao volume morto, né? O volume morto, pelo que eu sei, não se cogitou ainda a sua utilização. Eu imagino que os técnicos da CAESB estejam avaliando, talvez não para esse período de estiagem, né, mas talvez para uma próxima situação, caso se repita aí, uma estiagem severa, né, e ainda uma grande demanda por água,
não se deve excluir essa possibilidade futura. De acordo com a CAESB, nesta terça-feira, o reservatório do Descoberto estava com 21,60% da capacidade. A expectativa da companhia era que agora, em setembro, o Descoberto chegasse a 14% e a 9% no mês de outubro. Ainda no final deste mês, devem ser concluídas as obras de captação do Bananal e do Lago Paranoá. A expectativa agora é que a chuva chegue logo e ajude a reverter esse cenário. Racionamento. As regiões que entram no rodízio amanhã são Gama, Lago Sul, Paranoá, Taquari, condomínios RK e Império dos Nobres. Os moradores dos bairros Oeste, Morro Azul e Bela Vista, em São Sebastião, e dos setores habitacionais Contagem e Mansões Sobradinho também estão no rodízio desta quinta-feira. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. A cobrança adicional do IPTU para imóveis que tiveram a área construída ampliada começa a chegar essa semana. Sobre esse assunto, a gente volta a falar ao vivo com o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo. Carol, cerca de 25 mil lotes estão nessa situação e devem gerar mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos. O IPTU complementar é para aquelas casas que alteraram, ampliaram ou modificaram a planta original, a construção original e acabaram não notificando o GDF, viu? O morador que optar pelo pagamento à vista, ele vai ter 5% de desconto. Quem não conseguir pagar dessa forma, vai poder parcelar em até 4 vezes, viu? Quem quiser antecipar o pagamento, tirar a segunda via e aí fazer esse pagamento, é simples, basta entrar lá no site da Secretaria de Fazenda, que é o www.fazenda.df.gov.br. O site está aqui na sua tela neste momento e neste mesmo site, o morador que não concordar com o valor aí da cobrança pode fazer uma reclamação até o dia 19 de outubro. Eu volto com você no estúdio, Carol. Uma boa noite. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Agente do Detran usa a viatura do órgão para almoçar em casa? Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, causa espanto o flagrante de um agente ou auditor usando uma viatura do Detran para a própria mordomia. Causa espanto, mas não surpreende. A lei proíbe e o GDF ainda fez um outro decreto tornando ainda mais proibido o uso de veículos oficiais em atividades pessoais. Mas apesar disso, o tal agente do Detran, há pelo menos um ano, segundo seus vizinhos, usa a viatura do órgão para ir almoçar todos os dias em casa, no cruzeiro, e a julgar pela demora também não abre mão da cesta. A mordomia é inaceitável, esteja ela a serviço de autoridades ou de funcionários comuns, e deve ser combatida com todo vigor. Agente público está proibido de usar recursos do governo para promover o seu bem-estar pessoal. É claro que a direção do Detran prometeu sindicância para apurar o caso, blá, 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 mas o fato de esconder a identidade e não haver punido imediatamente o autor de infração tão grave pode ser prenúncio, infelizmente, de que o corporativismo, que é muito comum em casos assim, tem tudo para prevalecer e garantir a impunidade do infrator. Veja a seguir: jovem brutalmente agredido por seguranças de bar em Vicente Pires continua em estado grave. No próximo bloco do Band Cidade. Até já.